Olá, boa noite a todos. Ezequiel Mota falando pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Boa noite, José Faria, um grande abraço, estimando aí sua plena e rápida recuperação. Silvia, muito obrigado pela presença. Aparecida Afonso, Walter de Araújo, um grande abraço, obrigado. E uma boa noite, ou mais boa tarde, que aqui em Mogi ainda está claro. Hoje nós vamos abordar um tema a respeito da lei de causa e efeito, cujo tema a gente vai intitular como uma lição. É um fato, um relato de um espírito que trouxe a sua realidade após o desencarne e que sempre nos serve muito para reflexão, né? Porque é sempre um aprendizado. Então, esse é o assunto que nós vamos abordar logo mais. E vamos agora aos recados, né? Eles são que temos lives todos os dias às 18 horas. Também que essas lives são editadas e são colocadas no canal do YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré. As iniciais são CEMNPOA, que pedimos a todos a inscrição e o compartilhamento e o like das lives, das palestras, como mecanismo, como forma de divulgarmos a doutrina espírita. Fica o agradecimento antecipado. Boa noite, André Roberto Geraldo. Uma boa noite, boa tarde, Marilda Murari. Tudo bem, Marilda? Grande abraço, saudade de você. Nós temos também, além disso, o telefone da Casa Espírita, que é o 96300-4552, 96300-4552. Por esse número, vocês poderão, aquelas pessoas interessadas, poderão se comunicar com a Casa Espírita, solicitando algum pedido, alguma informação, que nós respondemos. Pode enviar a mensagem pelo WhatsApp. Normalmente eu vejo o WhatsApp mais de 2 vezes por dia, então eu sempre respondo no mesmo dia. Boa noite, Perpétua, um grande abraço, obrigado pela presença. E o objetivo disso é que nós não temos na Casa Espírita uma secretaria funcionando durante o dia ou à noite. Então nós não temos um voluntário ou uma pessoa contratada que possa permanecer na Casa Espírita e atender as pessoas que eventualmente buscassem a Casa Espírita fora do horário das tarefas. Então nós estamos com esse celular, o WhatsApp, né? Justamente para suprir aí essa nossa deficiência. Quem sabe com o tempo, no futuro, a gente possa ter uma pessoa na Casa Espírita e a Casa Espírita poderia ficar aberta, funcionando, em funcionamento todos os dias da semana, o dia todo. Boa tarde, Alessandra, Beth, tudo bem? Grande abraço, obrigado pela presença. E nós temos também, além disso, as tarefas presenciais de domingo, que é a palestra espírita, aberta ao público, quarta-feira aberta ao público, com o passe magnético às 20 horas, quinta-feira às 15 horas nós temos estudo da doutrina espírita, e de sexta-feira nós temos também a palestra evangélica, às 19 horas. De segunda-feira às 18h50 nós temos a assistência espiritual, que é relativamente aberto ao público, não totalmente, mas a partir de fevereiro estamos pretendendo que seja. Mas, por enquanto, apenas casos mais urgentes. Nesse caso, a pessoa precisa chegar às 18h50, para passar pela entrevista e depois pelo tratamento. Na quinta-feira, 15 horas, temos também assistência espiritual, mas ela é privativa aos médiuns. A partir de fevereiro, dia 1º, nós vamos ter, de terça-feira, 2 tarefas novas, uma online e outra presencial. A online é o curso básico de Espiritismo. Começa às 19 horas, vai até às 20. Vai começar no dia 1º de fevereiro. Tem o intervalo de recesso escolar em julho, retoma em fevereiro, vai até o dia 6 de dezembro. Então vai ser um ano de curso. E também, presencial na Casa Espírita, nós vamos ter o estudo do Livro dos Espíritos. Não precisa inscrição, basta comparecer às 19 horas todas as terças-feiras e participar. Vai ser uma alegria receber a todos e estudarmos juntos. Por enquanto, de recados são esses. Vamos fazer uma prece para a gente começar sem delongas, tá? Olá, Brandina.
Boa noite, um grande abraço, obrigado pela presença. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor, seja feita a vossa vontade, não a nossa. E o pão nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Muita paz e muita luz. Então, como eu dizia, hoje a gente vai refletir sobre um relato de um espírito que se apresentou lá no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, onde o Chico Xavier participava e era médium também de psicofonia. Então, esse caso, que foi intitulado como Uma Lição, traz o relato do espírito que foi apresentado como Joaquim, não é o nome dele verdadeiro, mas seria esse o nome que foi dado aqui. Então, Joaquim. Então eu vou ler essa parte inicial e depois aí eu trago o relato todinho e a gente depois conversa. Bom, então, na reunião da noite de 2 de setembro de 1954, no momento habitual das instruções, fomos surpreendidos com a visita de Joaquim, um irmão cuja identidade não nos é possível fornecer. É natural, não vamos dar o nome da pessoa que estava encarnado, porque não tem necessidade disso, né? Até porque o caso é um caso triste e a família poderia ficar impressionada. Não devemos fazer assim mesmo, dar um nome. Então a gente muda. Que não importa o nome, o que importa é o relato para a gente aprender, não é? E assim por diante. Bom, apreciando-lhe o comunicado, será interessante recordar que algum tempo antes fora socorrido em nossa agremiação. Então, esse dia que esse espírito trouxe o relato foi posterior, meses depois, porque meses antes ele tinha, numa reunião de obsessão, sido atendido. E aí ele trouxe relato que estava sofrendo e tal. E depois, meses depois, ele pediu para comparecer e trazer o caso dele para o grupo. Surgiu, né? Revoltado e infeliz. Isso aí foi na primeira vez que ele foi atendido, né? Surgira revoltado e infeliz. Dizia-se molestado por fortes jatos de água fria e alegava estar sendo dissecado, vivo, numa sala de aula de medicina anatômica. Afirmava sentir pavoroso sofrimento e lembramos-nos perfeitamente de que repetia, a cada passo entre lágrimas, como é possível aplicar semelhante procedimento a um homem vivo? Não há justiça na terra. Isso o espírito dizendo na desobsessão. Então o médium deu a passividade e ele, falando pelo médium, dizendo essas coisas. Isso é muito comum, né? Ontem mesmo tivemos a nossa reunião, nossa tarefa de desobsessão na casa espírita e vários espíritos foram atendidos reclamando de sofrimentos, de dores inenarráveis, etc. Isso aqui é um caso. Entre tantos, né? Bom, regressando ao nosso grupo na noite referida, Joaquim esclareceu-nos por que sofrera a pena de talião, em toda a sua dureza, de olho por olho e dente por dente, fazendo-nos sentir que nos reencarnamos para crescer em virtude e em entendimento, cabendo-nos a obrigação de praticar o bem, dentro de todas as possibilidades ao nosso alcance. Boa noite, Vânia. Um abraço, obrigado. Para renovarmos as causas que preponderam em nosso destino, segundo a lei de causa e efeito. Realmente, a palestra de Joaquim é uma preciosa lição para nós todos, convidando-nos a aproveitar com o máximo de nossa boa vontade e de nossas forças a presente romagem que desfrutamos na Terra. Então esse aqui é o relato, assim, inicial, né, que aconteceu no dia 2 de setembro de 1954, lá no Grupo Espírita da Prece. Presentes estavam vários espíritos, dentre os quais Meimei. Meimei era muito presente nessas reuniões lá em Uberaba, no Grupo Espírita da Prece, onde o Chico participava, né, tanto na psicografia quanto na psicofonia e nas outras mediunidades dele. Bom,
Então, esclarecendo melhor esse caso, o espírito veio da primeira vez, meses antes, né? Foi atendido pelo médium, e alegando dores, sofrimentos inenarráveis, etc. Aí ele foi recolhido. E no grupo espírita da prece, no duplo do grupo espírita da prece, funcionava, na época, um hospital. Né? Não um hospital de grandes proporções, porque esse aí já é mais no mundo espiritual. Porque o duplo é onde funciona a dimensão intermediária, ainda não é a dimensão espiritual. Porque esses espíritos estão muito ainda densos, então eles ficam nos duplos, ou seja, na dimensão intermediária, e no caso aí seria nesse duplo, na dimensão intermediária, onde funcionava o grupo espírita da prece. Nos centros espíritas, praticamente todos têm um posto avançado, ou então uma enfermaria, ou mesmo um hospital. Na Casa Espírita Maria de Nazaré funciona o hospital como no grupo espírita da prece. Não dá para dizer se é igual, claro, mas funciona. E então, de primeira vez, esse espírito foi ali atendido, foi dado passividade pelo médium, ele se manifestou, aquela coisa deu choque na matéria, e aí os mentores o acolheram no hospital do duplo da casa, do grupo espírita da prece. E ali ele foi atendido, foi acolhido, foi estabilizado, recebeu medicação, e ele ficou equilibrado. Aí então, após isso, ele pediu para retornar numa reunião seguinte, para ele dar o testemunho dele, do caso dele. Porque da mesma forma que ele foi acolhido, atendido, auxiliado, ele queria dar o testemunho dele, em alerta depois para outras pessoas não incorrerem no mesmo erro dele. Até como uma forma de agradecimento. Bom, aí ele veio de segunda vez, que foi quando foi registrado no livro, que esse caso dele virou um livro, né? É esse livro aqui, ó. Instruções psicofônicas, tá? Psicografia de Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos. Então, fica aqui como dica de leitura para vocês, tá? Se quiserem, tiverem interesse, é editado pela FEB, Federação Espírita Brasileira, né? Chico Xavier, Espíritos Diversos, Instruções Psicofônicas. Eu gosto muito, é um livro muito... a gente aprende muito com ele, tá? Então, fica aí. Tem outro também chamado Vozes do Grande Além, também Chico Xavier, Espíritos Diversos, editado pela FEB. Também são de casos lá que foram trazidos lá no Grupo Espírita da Prece, que também viraram livros. Que virou um livro e esse aqui também virou outro livro. Tem outros também. Bom, e aí então, dessa segunda vez que ele veio, que aí ele já estava estabilizado, aí ele então veio. Porque muitas vezes, quando comparecem na casa espírita, e a gente pensa que é um mentor que está... Não é, às vezes não é um mentor, é um espírito que está trazendo uma palavra até de consolo, porque ele fala o que aconteceu com ele para consolar outras pessoas e também ele dá o testemunho dele. Isso acontece também. Bom, aí então, ele fala que estando já estabilizado lá no hospital, ele começou a se queixar um pouco, né? Como é que podia ter acontecido aquilo, né? E ele fala que ele, quando estava encarnado, ele era uma pessoa muito pobre, né? E não tinha ninguém, ficava pela rua, né? Era sozinho, era muito pobre, não tinha onde morar, um local para morar, não tinha trabalho, e vivia do favor das pessoas que tinham pena dele, davam algum alimento, um marmitex, um pão com café, um pão com manteiga, um café com leite. E ficava andando para lá, para cá, dormia no chão, na praça. E, certa feita, ele sentiu um mal-estar e perdeu a consciência e morreu. Teve uma morte ali instantânea, caiu na calçada, né, numa calçada de uma rua, e ali ficou aí, as pessoas passando, achando que estava bêbada, tudo, mas depois viram que não era isso, né? Chamou a ambulância, levou e estava morto, estava desencarnado já. Bom, aí, como ninguém reclamava o corpo, porque ele era sozinho, então, normalmente, as pessoas que estão em situação de rua, há muito tempo, às vezes nem estão no próprio estado. Porque a pessoa, às vezes, pega um trem, a pessoa mora numa cidade, ali passa trem, ele pega um trem e vai para qualquer lugar. Vai para outra cidade, lá depois pega um ônibus e vai pegar a estrada, pega uma carona no caminhão, e quando ele vai ver, está em outro estado.
muito longe lá de onde ele era. E aí ninguém sabe quem é a pessoa, não tem documento, não tem identidade, ninguém sabe, não é? E foi o caso desse espírito, né, Joaquim. Né? Aí então ele foi levado de ambulância, o carro de cadáver, para o necrotério, né? E ele fala que lá tiraram a roupa dele, ficou nu, né? Deram um banho, né, de água gelada, por isso que ele relata, né, em certa passagem, que sentia um jato de água fria. Na verdade era esse momento, né, que ele estava lá no necrotério e estavam lavando, porque eles têm os procedimentos no necrotério. Então eles lavaram, que dá aquele jato, né, para tirar aquela sujeira, né, passa aquela bucha, né. Por isso que ele falava que sentia que estava sendo esfolado vivo. Na verdade é porque estava com aquela... É tipo quase uma lixa, que a pessoa já está morta mesmo, então não vai ficar com muita delicadeza. E aí ele fala que depois foi colocado numa urna e colocado no frigorífico lá do necrotério, né? E ele relata que para ele estava vivo, né? Ele não entendia que tinha desencarnado. Ele não compreendia, porque ele sentia tudo, ouvia, sentia, inclusive odor, não é? Sentia tudo, ele percebia tudo, não é? E quando ele fala que quando foi colocado na câmara fria, né, do necrotério, ele fala que sentiu um frio enorme. Então aquele frio que é para manter o cadáver, né, em condições, porque se não fizer isso a decomposição é rápida. Então eles colocam na câmara fria, né, ele preserva mais tempo, né? E ele fala que sentiu um frio, mas um frio tão grande, congelante, ele fala, um frio congelante. Vocês vão ver na história aí. Bom, aí ele fala que depois de um tempo que ele não sabe definir, ele foi retirado dessa câmara fria e foi transportado para um local que depois ele observou que se tratava de um ambiente de estudo, onde ele ficou entre alunos de um curso de medicina. E ele percebeu, né, que ninguém dava nem atenção para ele, né, ele achando que estava assim, encarnado, com vergonha de estar nu ali, e de as pessoas ali tudo em volta dele, falando aquela coisa toda, e ele gritando, eu estou vivo, me cubra, não posso ficar sem roupas, tenham piedade. E ninguém ouvia, porque na verdade ele tinha desencarnado. Mas ele estava desencarnado, no entanto, o cordão fluídico não havia sido ainda rompido, e ainda havia um pouco de energia vital que, por um lado, mantinha ainda o corpo físico numa condição que a decomposição do corpo era muito lenta, porque tinha ainda um pouco de fluido vital, né? Embora desencarnado, né? E por isso ele ainda mantinha uma ligação com o corpo. Então ele sentia tudo que o corpo sentia quando mexia, sentia o frio, sentia tudo, né? E ele gritava, mas obviamente como o corpo dele tinha morrido, então o corpo dele não respondia, porque o nosso corpo é o nosso instrumento de manifestação. Agora, na medida em que você não tem condições de se manifestar pelo corpo, o corpo fica parado, fica quietinho. É como, por exemplo, quando a pessoa está em coma. A criatura está viva, o espírito morre. Mas como o corpo está em coma, não é o espírito que está em coma, é o corpo que entrou em coma, o espírito não consegue se manifestar por aquele instrumento que é o corpo, que está em coma, está paralisado. Então esse caso é semelhante, vamos dizer assim, mal comparando, numa situação que fosse de coma. A diferença é evidentemente que no coma o corpo não morreu e que poderá continuar ainda a abrigar o espírito para o espírito continuar se manifestando e prosseguir na sua encarnação. No caso que eu estou contando, o espírito tinha morrido, o corpo tinha morrido. Então ele gritava, ele falava e nada resolvia, né? Então ele gritava, ele falava que os lábios dele não mexiam, os lábios do corpo. Ele queria abrir os olhos e falou que os olhos do corpo não abriam, mas ele conseguia ter a percepção de tudo. E aí ele fala que os alunos ali, né, orientados pelo professor, iniciaram abrindo o seu abdômen, né, para estudo, para fins de estudo, né?
E fala que depois eles abriram o seu tórax e retiraram o seu coração, para fim de estudo também. Porque no curso de medicina tem uma parte que essa parte prática, né? Então, normalmente eles utilizam cadáveres, né? De pessoas que o corpo não é reclamado, ninguém não tem identidade. Então, nesses casos, a própria lei autoriza que eles sejam entregues para as escolas de medicina para fins de estudo dos alunos. E aí, então, ele fala que, por fim, ele sentiu que o crânio dele começou a ser aberto. Não sei quem de vocês ou sabe, ou tem conhecimento como funciona no necrotério, mais propriamente no IML. Né? No IML, eles fazem esses procedimentos, né? Então, eles abrem o crânio. Quando eu fiz faculdade de Direito, a gente tinha um curso, tinha uma das matérias que chamava-se Medicina Legal. Então, a gente ia no IML em São Paulo e via o médico, o legista, né, realizando esse procedimento. Então, abre o crânio para tirar o cérebro e tal, papapá. Bom, enfim. Então, ele fala que sentiu, né, essa ação, e quando ele fala que começou a serrar a parte do crânio dele, né, ele usou a expressão trespassamento, né, e aí como ele conseguiu libertar-se do corpo físico. Foi o momento que houve o rompimento, né, da ligação dele com aquele corpo, estava ali em estudo com os alunos, e aí então ele saiu dali correndo, espavorido, e aí aquelas dores do corpo ele não sentia mais, né, um medo, um horror, ele saiu correndo sem rumo e acabou parando ali até por uma atração magnética, né, provavelmente também um mentor que o conduziu sem ele perceber lá para o grupo espírita da prece, onde ele foi atendido, né, no primeiro momento a passividade do médium e depois de ser acolhido e tudo, ele deu o relato. E aí ele fala que começou a reclamar um pouco, né, com os orientadores lá, por que as leis de causa e efeito eram tão duras, né? Não tem amor, né? Não é regida pelo amor, Deus não é amor, por que havia tanta dureza no caso dele, não tinha nenhuma atenuante nem nada? Aí ele fala que um espírito fez um procedimento magnético aqui na mente dele, na parte da frente aqui, e então abriu a mente dele, a memória do passado, e ele se viu numa encarnação dele no passado em que ele era uma autoridade política cujo título é Mandarim. Isso na China tinha isso, atualmente não tem mais, mas naquele tempo lá, né, recuado, tinha. Então ele fala que naquela época ele se via como um mandarim principal, porque mandarim tem o mandarim principal e tem outros vários mandarins que são abaixo dele. Ele era o mandarim principal, que era o conselheiro do imperador. Bom, e aí ele fala que ele nutria uma certa aversão a um outro companheiro dele, mandarim inferior a ele, né, que ele achava que talvez fosse querer pegar o lugar dele, e ele então disse que estava numa festa. E aí, por uma questão de mero orgulho, de vaidade, ou mesmo de maldade da parte dele, ele mandou prender esse outro mandarim inferior. Mandou prender, atar mãos e pés e jogar lá no corredor lá do saguão onde tinha essa festa. E ele ficou lá jogado a noite inteira. E disse que foi uma noite muito gelada, né, com temperaturas abaixo de zero. Então, disse que esse mandarim inferior, que ele mandou fazer isso com ele, ficou lá a noite toda nu, né, padecendo um frio horrível, temperatura abaixo de zero. No outro dia, quando ele acordou, provavelmente acordou de mau humor, ainda mandou que pegassem esse mandarim, que estava lá, ainda estava vivo ainda, mandou que abrissem o abdômen dele, olha só, e depois mandou que abrissem o tórax dele, arrancassem o coração e trouxessem para ele, numa bandeja de prata, e depois ainda mandou que abrissem o crânio dele para depois jogar lá no campo para os animais devorarem.
Isso foi o que ele fez. Então, vocês vejam que ele era uma autoridade, um cargo importante na Índia daquele tempo, recuado, com um poder muito grande. Ele era sozinho, não tinha família, mandarim geralmente é sozinho, né? Com um poder enorme, podia fazer o que quisesse. O que ele mandava era feito. Porque abaixo do imperador era ele que mandava. Quando o imperador se ausentava, ele ficava no lugar. O imperador dava autoridade para ele. Mas observa-se que ele não usou muito corretamente o poder do qual ele estava investido, né? Ele usurpou, ele abusou, né? Então, o que aconteceu? Muito tempo depois, portanto, provavelmente isso já devia ter passado mais de 500 ou mais de 800 anos. Né? Vocês vão perguntar, mas por que demorou tanto para ele passar por essa situação? É porque, gente, era uma expiação muito dura. Então, você precisa esperar o espírito passando por expiações menores, para ele amadurecer, para ele compreender e ele apreender com o sofrimento, e ele então se arrepender e mudar. Então, porque o que nós fazemos, a gente vai pagando a conta-gota. E aquela mais difícil fica para um momento que você está preparado para suportar e para conseguir assimilar. Porque se for antes, vai fazer o quê? O espírito só vai se revoltar, porque ele não vai entender. Então não vai ajudar em nada, porque ele vai entrar num processo de revolta, vai achar uma total injustiça, não vai aceitar, não vai concordar. E, portanto, os espíritos superiores, os mentores, eles sabem o momento certo que cada um tem que passar e está em condições de passar pela dor que suporta, e mais do que suporta, ela vai ter a utilidade de fazer o espírito entrar num processo reflexivo de amadurecimento e de mudança e de transformação. Porque o objetivo das expiações não é o sofrimento, mas é a transformação do espírito. Por isso, deve acontecer no momento em que o espírito está preparado para passar. Né? Para passar pelo processo, por exemplo, de crucificação como o Cristo, e sem entrar em revolta, porque o Cristo, no momento da crucificação, ainda pediu a Deus que perdoasse a todos. Porque todos que entraram naquela cruz lá, revoltados. O Cristo não. Então, vocês vejam que não é qualquer um que passa por uma dor e consegue suplantar. E aí, então, explicado tudo isso, ele entendeu, mas ainda assim ele questionou, mas não podia ter nenhuma atenuante no meu caso? E aí foi quando o espírito Meimei disse para ele, meu filho, você viveu uma vida individualizada, onde usou e abusou da autoridade praticando exclusivamente o mal. Você sequer constituiu família e não atraiu nenhum afeto por ter ajudado quem quer que seja. Então, nesse caso em particular, a lei, que é a lei geral, né, que a lei de causa e efeito é uma lei geral, ela atraiu para você magneticamente e matematicamente na exatidão do que você fez para você passar. Por quê? Se você tivesse atenuado, não é, de alguma maneira, tendo feito o bem, embora tendo feito esse mal, mas tendo feito também o bem, haveria uma atenuante, mas no seu caso não havia. Então, a lei de causa e efeito veio matemática na medida e na mesma proporção do que foi feito. Por isso que ele lá passou uma vida de sofrimento, de pobreza, depois desencarnou, ficou ligado ao corpo físico, para ele sentir, né, o mesmo que ele fez lá, o mandarim inferior, para sofrer. Então ele fala que sentiu um frio muito grande, jato de água fria, ele ficou nu, igual ele mandou lá o mandarim inferior ficar também. Mandou tirar a roupa, ficar nu, mãos atadas, e jogou num corredor onde a temperatura era abaixo de 0. Então ele foi colocado numa câmara fria no necrotério, passou um frio horrível, então igualzinho ele mandou o outro passar. Ele mandou também abrir o abdômen e abrir o tórax do outro lá no passado, e também isso aconteceu com ele, mas aí no caso para estudo, mas não importa, mas ele passou por coisa igual. O coração dele foi retirado para estudo, no passado ele mandou levar para ele numa bandeja de prata.
E no fim, ele mandou lá no passado que abrissem o crânio do mandarim para depois jogar. E aí também aconteceu com ele para fins de estudo, quando ele estava lá na sala de aula lá de medicina. Então você veja que ele passou exatamente pelas mesmas dores que ele proporcionou àquela pessoa no passado pela mão dele. Então vocês vejam que a lei de causa e efeito, ela pode nos encontrar em um momento futuro e nós passarmos por ela com todo o rigor, dependendo, ou pode haver atenuante, dependendo das nossas atitudes. Porque o mal, gente, na medida em que o espírito é imperfeito, todo mundo pratica. Porque nós só não pratica o mal o espírito puro. Então, o espírito puro, ele já não pratica mais o mal. Por quê? Porque o espírito puro já está em processo de unicidade com Deus. Aí é só o amor. Não tem mal mais. Porque o mal, no fundo, é a gente querer o bem só para nós. É o egoísmo. Tudo que é por nosso bem, ou mesmo por orgulho, por vaidade, você não liga se o outro sofre, faz. Mas o espírito que já está numa condição de iluminação espiritual não age mais assim. Então todos nós que estamos ainda buscando o nosso aperfeiçoamento, nas múltiplas encarnações, sobretudo nesta, nós ainda erramos. Ou por omissão, ou por ação. Evidentemente que não estamos mais no caminho da prática de erros crassos. Erros crassos que eu falo são erros graves. Como a história desse espírito Joaquim que trouxe o relato dele. Que veja bem uma coisa. Esse relato desse espírito provavelmente, ele foi mandarim lá na China antiga, isso é coisa de 500, 1000 anos atrás. Então você veja que lá depois de 1000 anos que ele foi passar por isso, e ele veio espiando ao longo desse tempo todo, né? Passando por um monte de outras aflições. Então o que acontece no momento? Nós não temos 500 anos, 1000 anos mais para passar por expiações para a gente conseguir se melhorar, se transformar. Nós não temos. Nós temos aí umas poucas décadas para terminar a nossa transição. Né? Para terminar a nossa transição. E aí você vai entrar no mundo de regeneração. Então, erro crasso cometido agora, não há espaço, não há tempo para você mudar. E os espíritos falam que os umbrais estão sendo retirados, os espíritos mais grossos. A gente ouve de alguns projetores astrais dizendo que eles acham estranho esse tipo de relato, sendo que eles vão no umbral e não veem essas coisas. Mas aí tem a explicação. Veja bem uma coisa. Acontece que tem regiões, né, no mundo espiritual que são inacessíveis até para espírito desencarnado. Só espírito superior que entra lá. E um que não seja superior só pode entrar acompanhado de um espírito superior. Se vocês lerem aquele livro que eu já indiquei para vocês, O Abismo, lá traz esse caso. Né? Bom, então o que acontece? Regiões de abismo, regiões de trevas, os projetores astrais, que são espíritos encarnados, saem do corpo consciente e voltam com a memória do que se passou, não têm acesso a esses locais. Então, os esvaziamentos são desses locais, que são inacessíveis. Então, os projetores astrais, como não têm acesso a esses locais, eles não conseguem perceber que isso está acontecendo, porque eles não têm acesso, e não podem ter mesmo. Né? Porque se entra lá, lá fica, não sai mais. Eles podem até desencarnar a pessoa. Tá? E, por outro lado, os projetores astrais normalmente vão para os umbrais médios, que é os locais lá onde André Luiz ficou, Vale, aquela coisa toda. Porque o umbral mesmo, grosso, que são aquelas cidades umbralinas, também são inacessíveis. Não entra sem autorização. O próprio Saulo Calderon disse, uma vez, que certa ocasião, eu vou acelerar aqui, que esse relato era legal, mas eu vou tentar encurtá-lo, porque está com pouco tempo agora. Então, Saulo Caldeirão fala que entrou em processo de movimentação de energia quando ele se percebeu que estava fora do corpo. E aí ele viu que tinha um espírito ali com aparência de demônio, né? Que é chifre, aquela coisa, rabo, tal, tridente e tal. O espírito falou para ele, não assusta, não vou te fazer nada, eu estava te esperando, na verdade eu te preparei o dia inteiro, é porque eu quero te levar lá para os meus domínios para te mostrar que eu sei que você depois vai trazer as notícias para as outras pessoas e eu quero que os outros saibam. Então você vem comigo.
Você vem? Ele falou assim, eu vou. Ele falou que não ficou com medo. E ele sabia que estava acompanhado do mentor e foi. E estava mesmo. Bom, foi. O mentor autorizou. Esse espírito, que era o chefe lá, sabia. Então estava autorizado e levou. E aí levou dessa cidade umbralina, que ele relata como que é lá e tal, né? E que não vai dar tempo de falar agora, eu tenho poucos minutos, de como que é essa cidade umbralina, né? Do umbral grosso, não é? Então ele fala que na realidade lá é como se fosse uma grande favelona, né? Mas que havia locais onde havia muita ostentação, locais assim, embora escuros e tudo, mas você vê que tinha prédios ali que não era coisa simples não, mas a maioria era tipo um favelão ali tudo e tal, né? Muita gente sofrendo, escravizada, enfim. E aí esse espírito fala que mostrou para ele as coisas, ele não suportou ficar muito tempo, logo ele quis voltar, então não deu para ver muito, mas o pouco que ele viu. Mas eu quero dizer o seguinte, mesmo esse local que é umbral grosso, o projetor astral não tem acesso. Só em casos excepcionais, quando é autorizado e é levado. Via de consequência, qual que é a situação? Abismo, trevas e umbral grosso, esses são os locais de esvaziamento, onde os espíritos que estão nesses locais, que têm dívidas muito altas e que não há tempo mais para tentar saldar agora, que a gente está assim, já a um passo de entrar na regeneração, então não vai ser possível. Então, é por isso que é dito isso. Agora, os espíritos que estão no umbral médio, que é onde o André Luiz ficou, etc., e no caso o umbral alto, que é onde estão as colônias espirituais, nesses locais eles não vão ser esvaziados. Pode ser que alguns poucos espíritos saiam dali, mas a maioria vai ficar, porque são esses locais onde nós ficamos, gente. Quando a gente desencarna, normalmente. A maioria não vai nem para as colônias de nós. Poucos não. A maioria vai ficar no umbral médio. E no umbral médio onde estão os postos avançados, os hospitais, né? Daquelas regiões, né? O próprio Hospital Esperança, de Eurípides Barçanufo, né? que traz a história daquele livro que eu falei para vocês, Lírios de Esperança, que é vindo do nome do hospital, que é o Hospital Esperança, que foi fundado por Eurípides Barçanufo, e é coordenado por ele, né? Quem trabalha lá são vários espíritos, inclusive Dona Modesta Cravo, né? Também o doutor Inácio, trabalham lá. É umbral médio, gente. Não é colônia, não. É umbral médio. É claro que essas pessoas podiam estar nas colônias. Eles querem trabalhar ali e trabalham para ajudar. Então, nesse umbral médio e no umbral alto, não está tendo esvaziamento, que é onde os projetores astrais vão. Porque são locais onde os espíritos erraram, mas não foram erros graves, crassos, que para você saudar leva às vezes um século, um milênio e meio, e aí não tem condições. Então, abismo, treva e umbral grosso, treva e abismo praticamente, o abismo vão todos. Não tem mais condições vibratórias de reencarnar aqui. Trevas, praticamente todos também. Umbral grosso, a grande maioria. Umbral médio, a maioria vai ficar, vai continuar. Que somos nós, né? Bom, esperemos, né? Esperemos. E umbral alto. Quinta dimensão já está, porque já está acima, né? Então, com o tempo, o que vai acontecer? E com a reencarnação de espíritos luminosos e espíritos já todos tendentes ao bem, né? Predispostos a fazer o bem, sem a tendência de violência. Eu já disse que acredito que também talvez o espírito puro reencarne. Nessas condições, a tendência é aquela alavancagem de crescimento, de acabar com... E você vai acompanhar a maioria, que é do bem, de fazer, de fraternidade, e vai. Né? Um erro ou outro, vai lá, fica lá, volta, e tá tudo certo, e vamos seguir para frente. Com o tempo vai fazer o quê? Nós vamos viver aqui como se vive lá no umbral alto, que são as colônias espirituais. Né? E aí quando a gente desencarna, vai para um ambiente que vai ser de quinta dimensão, lá no mundo espiritual. E aqui vai ser como se fosse uma vida nas colônias espirituais, que, gente,
Lá nas colônias espirituais, eles estão 100 anos na nossa frente. Nós estamos chegando agora num modo, pelo menos no aspecto de tecnologia, como há 100 anos atrás na colônia. Lá tinha aeróbus, lá na década no começo do século passado, por aí, né? Tinha aeróbus, tudo. A gente está começando agora com isso. A própria Embraer está fabricando mais de 300 carros voadores elétricos, salvo engano, por uma empresa australiana que fez o pedido, a encomenda. Então, vocês vejam que estamos aí nesse... Agora, é o tal negócio, né? Para você viver como se vive nas colônias espirituais, nós temos que considerar que é totalmente diferente lá e como a gente vive aqui. Ou não é? É. Então, para a gente conseguir ter essa reforma tão abrangente, o que precisa fazer? Passar o trator e começar de novo, não é isso? Mas depois que termina, fica uma benção, fica uma maravilha. Muito bem, pessoal, eu passei um pouquinho do tempo, desculpem. A gente vai falando e as outras ideias vêm, não é? Mas é tudo para nossa reflexão, tá? Então, a gente vai ficando por aqui. Eu vou agradecendo mais uma vez a todos e vamos fazer uma prece para finalizar, ok? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz e muita luz. Beijo no coração, muito obrigado, fiquem com Deus. E até quinta-feira, se Deus quiser. Boa semana para todos.